Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Cá estamos para mais O Domínio da Guerra, sempre com o Major-General Arnaud Moreira. Bom dia. Olá, muito bom dia a todos. Lembro que também nos pode acompanhar com imagem nas redes sociais ou pelo nosso site. General, continua em vigor o cessar-fogo de 2 semanas, acordado pelos Estados Unidos e pelo Irão. Apesar da fragilidade de todo este processo, o cessar-fogo mantém-se, da mesma forma que se mantêm as conversas diplomáticas entre as duas partes. Depois da reunião presencial das delegações norte-americana e do Irão em Islamabad, aguarda-se o início de um segundo encontro. Entretanto, os Estados Unidos implementaram um bloqueio naval aos portos iranianos e Israel e o Líbano tiveram as primeiras conversações de paz em Washington. Então e agora, General, o que é que se segue? Foi uma semana cheia de desenvolvimentos. Tentámos resumir aqui, não foi? E até desenvolvimentos, na sua maioria, desenvolvimentos simpáticos. Bom, vamos começar pelas conversações em Islamabad que permitiram reunir as delegações dos Estados Unidos e do Irão. Elas fizeram-se debaixo daquilo que foram as condições criadas por um cessar-fogo que foi anunciado e que se vai prolongar até terça-feira da semana que vem. Bom, criaram-se, portanto, condições para que as duas partes se encontrassem. É verdade que tinha havido, para além da guerra, tinha havido uma guerra de comunicados entre as duas partes, que os pontos que uma parte defendia e que a outra parte defendia eram de muito difícil concertação. Mesmo assim, as duas partes encontraram maneira de se encontrar em Islamabad. Na verdade, as duas partes queriam muito encontrar-se em Islamabad, porque deixaram cair condições. As duas partes tinham estabelecido condições para se encontrarem. Uma das condições impostas pelo Irão era que acabasse a guerra no Líbano. Primeira questão. Deixou cair, porque as conversações começaram sem que isso tivesse sido cumprido. Os Estados Unidos queriam que o estreito fosse reaberto imediatamente, o que também não aconteceu. Portanto, não obstante terem imposto condições para o início das negociações, tiveram de abrir mão, não é? Tiveram de as deixar cair, porque era mais importante iniciarem as conversações do que fazer um pinga-café naquelas duas condições. Bom, portanto, foram 21 horas de negociação. Deu certamente para perceber que os Estados Unidos e o Irão tinham que encontrar maneiras, estavam satisfeitos com o cessar-fogo. E, portanto, apesar da fragilidade do cessar-fogo, estavam satisfeitos e queriam encontrar maneira de prosseguir este diálogo. Não foi possível nas tais 21 horas encontrar uma solução, também era difícil, as partes partiam de posições tão distintas que era muito difícil encontrar ali um consenso para logo na primeira reunião se encontrar um acordo. Mas, pelo menos identificaram-se, eu diria, aquilo que eram os dois pontos fulcrais de discussão entre as partes. Sendo que sobre as outras poderia haver a flexibilidade de ambas as partes, como é natural num processo negocial. Quais eram os dois pontos fulcrais? Era o programa nuclear iraniano e a abertura do Estreito de Hormuz. Sobre o programa iraniano, há 3 ou 4 aspectos aqui que são importantes. O primeiro é: o urânio enriquecido está onde? Nós, na verdade, não sabemos. Não sei se há alguém para além do Irão, que saiba onde está o urânio enriquecido. E o urânio enriquecido é um ponto de partida importante para os Estados Unidos. Quero muito. Porquê? Lembras-te que já aqui uma vez fizemos um especial sobre como fazer uma bomba atómica na sua garagem, em que falámos do enriquecimento do urânio. O enriquecimento do urânio é muito lento no início do processo.
Mas quando já está a 60%, o enriquecimento de urânio até chegar a um grau de bomba de material suficientemente radioativo para produzir uma bomba atómica é muito rápido. Portanto, é muito importante para os Estados Unidos e para a comunidade internacional retirar da posse do Irão aquele material que já está enriquecido. Portanto, esse era um aspecto. O aspecto tem a ver com a suspensão do processo de enriquecimento. Os Estados Unidos não querem que o Irão continue com a capacidade de fazer enriquecimento. Porque quem é que sabe se para além daquelas 400 e tal de quilos, se não existe mais urânio enriquecido. Nós perdemos a visibilidade sobre o programa iraniano e, portanto, se o Irão teria que se comprometer a não enriquecer urânio. Para lá, enfim, daquele limite dos 3 qualquer coisa por cento, 65%, que corresponde ao enriquecimento para a operação das centrais nucleares civis. Bom, joga-se aqui uma questão de datas, porque, na verdade, o Irão poderia estar disponível para isto desde que esse comprometimento durasse poucos anos. Isto é, o Irão poderia aceitar que durante 5 anos se comprometia a não enriquecer urânio. Os Estados Unidos falam em 20 anos. Ora, isto não é uma questão da média aqui, não é uma questão agora de chegarmos a... Mas hoje, Trump de manhã dizia que tinha conseguido os 20 anos, não sei onde é que ele foi buscar média. Os 20 anos são importantes. Os 20 anos são importantes e eu vou explicar aqui rapidamente porquê. A probabilidade do regime iraniano mudar em 20 anos é muito grande. Ou seja, quando acabasse o prazo dos 20 anos, pode ser que o regime iraniano já não estivesse interessado em produzir uma bomba atómica. Isto é, se nós estendermos suficientemente a proibição do Irão de enriquecer urânio, pode ser que aconteça a tal mudança de regime de que nós falamos e que o novo regime já não esteja sensível nem motivado para o prosseguimento do programa de enriquecimento para obter material com natureza militar. Portanto, os 20 anos aqui são importantes. Vamos supor que nós admitimos os 5 anos do Irão. O Irão vai fazer aqui um esforço de contenção durante 5 anos, o regime vai resistir e depois tem mão livre outra vez para começar tudo. Portanto, não é a questão dos 20 anos, é uma questão que é importante para nós, é pertinente para todos nós. Depois, há outro aspecto aqui que também é importante e que tem a ver com o regime de inspeções. Isto é, não vale a pena chegar a um acordo com o Irão que não dê liberdade de ação e de inspeção à Agência Internacional de Energia Atómica. Para garantir que está a ser cumprido, não é? Claro. Alguém tem que verificar, supervisionar e estar presente. Ter câmaras de vigilância, ter técnicos, ter visitas não anunciadas, etc. É preciso garantir aqui um estatuto à Agência Internacional de Energia Atómica que lhe permita o livre acesso digamos, ao programa, às instalações onde o Irão pode vir a desenvolver isso. Portanto, deste primeiro aspecto fulcral, resultam aqui 3 aspectos que têm que estar no acordo. Primeiro, o que é que acontece ao urânio enriquecido? Primeiro aspecto. Segundo aspecto, o comprometimento do número de anos de não enriquecimento de urânio por parte do Irão. E o terceiro aspecto, que tem a ver com o regime de inspeção que fica aqui no acordo. O outro é a questão da abertura do Estreito de Hormuz. Algumas fontes de natureza militar falam que tirar as minas, nós não sabemos se existem minas, não, o que existe é, podem existir minas, e que uma missão militar deste género pode demorar 2 a 3 semanas a ser feita, desde que tenha os meios adequados para o poder fazer. Portanto, mesmo que se chegue a um acordo, haverá ainda necessidade de ter tempo para proceder, pelo menos à vistoria, à inspeção das águas, no sentido de determinar se está lá alguma mina ou não está lá alguma mina, porque enquanto existir o perigo das minas, as companhias de seguros não vão baixar os prémios dos seguros para os navios que ali transitam. Entretanto, hoje há boas notícias, pelo menos perspectiva de boas notícias, de que o Irão
pode aceitar que o trânsito de todos aqueles petroleiros que estão retidos dentro do Golfo Pérsico possam passar pelo lado das águas territoriais de Omã, o que retiraria daqui uma enorme pressão sobre todos estes petroleiros que, em vez de terem que passar junto à ilha de Hormuz e junto à costa iraniana, poderiam passar nas águas de trânsito internacional, mas mais junto à costa de Omã. Bom, portanto, vamos ver. As partes continuam a falar. O cessar-fogo termina na próxima terça-feira. Até lá pode ser que tenhamos uma nova ronda negocial, da qual poderemos falar em a próxima oportunidade. Entretanto, General, não existe ainda uma data precisa, mas Donald Trump está a preparar uma visita oficial à China, isto nas próximas semanas. A China que se tem mantido muito atenta aos desenvolvimentos militares e diplomáticos no Golfo. Por um lado, recomenda a contenção, por outro, não esconde a aliança preferencial com o Irão. Como é que se articula esta viagem de Trump com o conflito no Golfo que tem, sobretudo, afetado os países, a China tem tido uma atividade diplomática intensa. Para a China interessa certamente resolver esta crise ali. Até porque fala-se que Donald Trump poderá visitar a China por volta de 14 ou 15 de maio. E a China gostaria que essa visita corresse bem. Para isso, ambas as partes parecem empenhadas, pelo menos do ponto de vista diplomático, em preparar o terreno para que essa visita corra bem. Isto é, não se justifica Donald Trump ir encontrar-se com Xi Jinping, provavelmente os dois homens mais poderosos neste momento do mundo, e que a coisa não corra bem. Mais vale então não se encontrarem do que fazerem um espetáculo público de dissensão. E, portanto, ambos estão a trabalhar para que esta visita possa correr bem. A China mandou um dos seus enviados ao Golfo para falar com todos os países, terá feito dezenas de telefonemas para procurar perceber e inteirar-se bem da situação e da possibilidade de se encontrar aqui um cessar-fogo, porque uma visita de Donald Trump sem um cessar-fogo estabelecido é o caminho para as coisas correrem mal. Portanto, ambas as partes, porque estão interessadas em que este encontro corra bem, estão a fazer e a trabalhar em paralelo para ver se encontram uma solução de um cessar-fogo que seja permanente, que esteja pelo menos em vigor durante esta fase. Mas isto é conjuntural. O Irão é estrutural para a China. E eu gostaria de trazer aqui para a discussão e para o nosso espaço de comentário alguns dos aspectos que tornam o Irão um ator essencial na região para a China. Primeiro, é a posição geográfica do Irão. O Irão não sai dali. O Irão não sai dali. Não dá para pegar e metê-lo no outro lado. E para a China, aquela posição é extraordinária. Ter um aliado naquela posição, daquela dimensão, que pode condicionar o fluxo de combustíveis em todo o mundo. Na verdade, o Irão é um parceiro que a China não pretende deixar cair. A China não é que aprecie especialmente a Guarda Revolucionária, mas dá-lhe muito jeito ter um ator perturbador como ator perturbador a Coreia do Norte. Isto é, a China... este aspecto que eu trago aqui, acho que é um aspecto que é importante. A China pode fazer o papel bondoso porque tem dois proxies para fazer de mal trabalhando para os seus interesses, não é? A Coreia do Norte e o Irão. Portanto, de alguma maneira, o Irão e a Coreia do Norte são os proxies da China para que a China possa manter uma linguagem diplomática e de consenso mundial, enquanto tem dois agentes que podem
constituir aquela a face da ameaça que um poder precisa sempre para trabalhar no sistema internacional. Portanto, este aspecto da importância do Irão é muito interessante. Depois, o Irão detesta os Estados Unidos. E, portanto, isso dá muito jeito à China ter ali na zona um aliado que detesta os Estados Unidos. Depois, o Estreito de Hormuz é um teste ao Estreito de Taiwan. Isto é, a forma como o dispositivo naval norte-americano se organiza para o Estreito de Hormuz está a dar muitas indicações de natureza estratégica à China sobre como é que seria o dispositivo naval norte-americano se houver uma crise no Estreito de Taiwan. Portanto, Hormuz é também para a China um ponto de observação sobre as táticas navais, a organização naval, as missões atribuídas às forças navais dos Estados Unidos, olhando numa perspectiva de Taiwan. Portanto, é muito interessante para a China acompanhar também o desenvolvimento deste seu proxy ali. E depois o Irão não tem problemas em utilizar a força militar. Quer dizer, muitos atores do sistema internacional têm reservas quanto à utilização da força militar. Não é o caso do Irão. Portanto, o Irão serve perfeitamente os propósitos da China para, umas vezes, acalmar quando existe perspectiva de uma boa cimeira entre Xi Jinping e Donald Trump. E outras vezes, excitar todo o sistema internacional, puxando o lado mais militarista do Irão. E, portanto, a China está muito interessada em garantir que esta visita corra bem. Para isso é preciso garantir aqui o conjunto de condições para que esteja em vigor um cessar-fogo, ou pelo menos já uma parte substancial do acordo entre as partes. E eu julgo que os dois vão continuar a trabalhar, Estados Unidos, porque há aqui um interesse conjuntural de que esta visita corra bem. General, apesar da engenharia eleitoral concebida por Viktor Orbán, que falámos aqui a semana passada, o resultado das eleições de domingo acabou por trazer uma vitória muito expressiva de Peter Magyar, um conservador mais perto da linha europeia. Ao comentar os resultados, Peskov disse: não enviamos felicitações a países hostis, a Hungria é um país hostil, apoia sanções contra nós. O que é que me está aqui a escapar? Que cortina de fumo é esta, que a Hungria é um país hostil para a Rússia? É extraordinário. As declarações de Moscou, para já foram tardias. Tiveram a digerir, tiveram até à espera se Orbán não iria contestar os resultados. Vamos dar ainda aqui um tempo a Orbán para ver se ele opta pela contestação dos resultados eleitorais, mas não tendo contestado, ao aceitar Moscou teve que vir a jogo. Bom, a percepção que todos temos é que esta foi uma enorme derrota para Moscou. Enorme derrota. Não foi só para Moscou. O seu amigo Donald Trump também não saiu melhor. Donald Trump começa a ser uma espécie de um ativo tóxico para muitos países e muitos partidos na Europa que acharam que o apoio de Trump poderia reverter a seu favor do ponto de vista eleitoral, e o apoio de Trump tem-se mostrado um bocadinho tóxico nos resultados eleitorais. Portanto, as duas grandes entidades que no mundo estão interessadas no desaparecimento da União Europeia, não é da Europa, da União Europeia, a Federação Russa e os Estados Unidos, e ambos tiveram uma derrota dada pelo povo, sobretudo pela juventude que com menos de 30 anos, que votou massivamente nesta alteração do regime. Bom, Moscou foi escolher palavras muito, muito interessantes, como por exemplo esta. A Rússia nunca manteve relações de amizade com o antigo primeiro-ministro Viktor Orbán. Isto é um desplante. Pode ser piada, não? Isto é um desplante absoluto. Então, agora que foram reveladas aquele conjunto de conversas entre o ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro e Lavrov, em que se prometia a troca de documentos confidenciais das reuniões do Conselho Europeu e das posições europeias sobre a Federação Russa, isto não é amizade, isto é então o quê? E esta expressão também é extraordinária, nunca fomos amigos de Orbán.
Bom, É só ver as fotografias. é só ver as fotografias, ver os comunicados, ver tudo isto. Bom, e portanto, a Federação Russa sentiu necessidade de se desvincular de Orbán. Distanciar, não é? Orbán Depois de uma nunca derrota tão existiu, pesada. quer dizer, na narrativa da Rússia, Orbán nunca existiu. E Soloviev, que é um propagandista oficial na televisão russa, já veio oferecer uma nova narrativa para o futuro. É esta: a Hungria nunca nos interessou. A primeira frase. Portanto, isto agora são coisas que depois vão ser repetidas por vários comentadores. A Hungria nunca nos interessou. Depois, estivemos sempre em guerra com a Hungria. E a última, que é a mais fantástica: os húngaros são ucranianos. Este é o máximo. Portanto, está estabelecida aqui a narrativa agora deste descolar em relação àquilo que foi uma derrota de que a Europa deve aproveitar para repensar aquilo que são as suas formas e os seus mecanismos de tomada de decisão. Porque senão novos Orbáns irão certamente aparecer. Hoje colocamos o nosso ponto de mira novamente sobre as Nações Unidas e sobre a composição do seu Comitê para a Programação e a Coordenação. O que é que se passa desta vez? Eu ando muito assertivo em relação às Nações Unidas e trago sempre daquelas mocas de Rio Maior quando falo das Nações Unidas. Enfim, bom, vamos ver se eu me consigo conter, mas desta vez não me consegui conter outra vez. As Nações Unidas têm variadíssimos órgãos de que ouvimos falar pouco. Ouvimos muito a Assembleia Geral, falamos muito sobre o Conselho de Segurança, mas depois existem um conjunto grande de outros órgãos das Nações Unidas dos quais ouvimos falar pouco, mas que são essenciais ao funcionamento da organização. Um desses órgãos é o Conselho Económico e Social das Nações Unidas. Esse órgão é constituído por 54 membros, que é eleito de 3 em 3 anos pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E o que é que faz o ECOSOC? O ECOSOC desenvolve a sua missão através de um conjunto de comitês, de comissões ligadas a áreas que são importantes, como, por exemplo, a área dos direitos humanos. Pois o que é que aconteceu no ECOSOC agora há poucos dias? Houve uma reunião do ECOSOC, o ECOSOC escolheu o Irão para a Comissão de Direitos Humanos. Isto é, como é possível que o ECOSOC tenha escolhido o Irão para membro da Comissão do Comitê de Direitos Humanos, com o historial, aliás, recente, não é um historial antigo, um historial muito recente de perseguição e de morte de inocentes, de pessoas que estavam a protestar contra uma determinada situação de natureza económica e social. Bom, mas não é só isso que me espanta. O que me espanta aqui também é que o único país que levantou a voz contra esta nomeação foram os Estados Unidos da América. Os outros países europeus, ocidentais, que estão presentes no ECOSOC, não disseram nada. Aceitaram isto como se fosse a mais normal das coisas, nomear o Irão para o Comitê de Direitos Humanos. E, portanto, enfim, ou nós já prescindimos daquilo que são os nossos valores e orientações de natureza moral, ou então estamos a adaptar muito rapidamente a um realismo que é este. As nações autocráticas, os Estados autocráticos, já têm maioria em muitos comitês das Nações Unidas. E, portanto, nós, para não irritarmos ninguém, nem a voz levantamos. Olha, onde é que está a moca? Vamos. General Arnaud Moreira, obrigada. Até para a semana. Até para a semana, um bom fim de semana para todos.